Pilares da nova aliança. 7 pilares, né? Tremendo. Vai dar certo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Hoje é responsabilidade, irmão. Glória a Deus. Irmãos, hoje estaremos ministrando a Igreja do Poder. Nós vamos caminhando, né? Viemos caminhando de o lugar de amar a Deus, lugar de amar pessoas, a Igreja da Palavra. Agora vamos para a Igreja do Poder. Domingo vai ser a Igreja da Santidade. Quarta-feira, a Igreja da Liberdade. E finalizaremos domingo que vem a outro com a Igreja da Revelação. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus lá em Mateus 22, 29. Glória a Deus. Que diz o seguinte, irmão: Jesus respondendo, disse-lhe: vós errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Amém? Podem sentar em nome de Jesus. Irmãos, o contexto dessa palavra, o pastor falou semana passada, né? Então não precisamos caminhar no contexto da palavra. Mas eu queria caminhar com os irmãos aqui uma revelação de que há 3 tipos de igreja, irmão. Há a igreja que caminha na palavra, pela palavra. Eu caminhei muito nesse tempo, irmão. Nesse tempo não, antigamente, só pelo logo, só pela palavra. Eu fui um rapaz, um jovem, que eu comecei a ler a Bíblia com 9 anos de idade. E algo acontece, irmão, com quem lê muita Bíblia, sem a revelação, irmão. Começa primeiro a ensoberbecer-se. Você começa a ficar soberbo. Você começa, irmão, a pensar que você sabe mais que todo mundo, ou mais que as outras pessoas que caminham com você. Isso é um erro fatídico, irmão, pois a própria Bíblia fala que a soberba precede a queda, irmão. E eu vivi isso. Depois temos a igreja, irmão, que busca só o poder de Deus. Aquela igreja, irmão, que só busca o movimento. Aquela igreja, irmão, que eu já fui também, irmão, que é uma igreja rasa, porque quando vem um vento forte, irmão, não se contém. Por quê? Porque é rasa, irmão. Não está firmado na palavra, só está atrás de cura, só está atrás do movimento. A cura, irmão, nunca e nunca será sinal de salvação. A cura, irmão, ela vem para cumprir o propósito de edificar um ministério. Quando Deus usa um profeta para curar alguém, esse alguém, irmão, não quer dizer que ele seja salvo. Não quer dizer que ele será salvo, irmão. Não, essa cura veio para edificar o profeta que foi usado para a cura. E existe a palavra, existe a igreja da palavra e o poder que andam juntos. E essa igreja eu achei aqui, irmãos, na nova aliança. Quando eu cheguei na nova aliança, no encontro com Deus, e eu vi, né, ministrações, atrás de ministrações, e o poder de Deus agindo. Eu fui curado, fui liberto. Acho que a grande maioria sabe da minha história. Fui curado, fui liberto, aqui no encontro com Deus. E como eu já sabia, irmão, já tinha me relacionado muito com a Bíblia, eu comecei a observar, principalmente o meu pastor, né? Meu pastor pregava, e muitas vezes, aquela palavra que o pastor pregava, eu já tinha lido 300 vezes, mas não tinha a revelação que ele tinha. E eu dizia comigo, eu disse, como é que esse pastor tira isso dessa palavra, rapaz? 2 frases, irmão, e o pastor... E eu disse, meu Deus. Então comecei a observar. Um dia eu sentei com o meu pastor e falei com o pastor, disse, pastor, eu conheço a palavra, eu sei pregar, mas eu não tenho revelação. Aí eu até foi, pastor, não sei se eu lembro, lá na casa do André, eu falei algumas coisas para o pastor, e o pastor disse, irmão, meu filho, só falta a revelação. Justamente isso, irmão,
Quando a gente não conhece a palavra e o poder, irmãos, ficamos rasos. Então temos que procurar nos relacionar com a palavra para a rema se relacionar conosco. Mas não é uma coisa fatídica, irmão. Não é coisa fatídica, tem que vir de dentro. Você tem que querer, você tem que buscar a presença de Deus. Aí acontece o que acontece com o pastor. Você tem revelação. A palavra e o poder, irmão, tem que andar juntos. Foi isso que eu aprendi na Nova Aliança. Foi isso que a Nova Aliança me ensinou. Foi isso que o meu pastor me ensinou. Foi isso que meu supervisor me ensinou. A palavra pela palavra, irmão, ela mata, porque ela torna fatídica, irmão. Mas quando você anda com a palavra e o poder, tudo dá certo. Lá em Romanos 1,16, vai nos dizer o seguinte: o Evangelho é poder de Deus para a salvação. Esse é o verdadeiro poder que se fala aqui. Esse é o verdadeiro poder, irmão, que está falando sobre o pilar da Nova Aliança. É o poder de Deus para salvar, irmão. Para eu chegar aqui e dizer a você que Jesus salva, Jesus cura, irmão. Esse é o verdadeiro poder, o poder do Evangelho. Hoje eu estava no cliente. Eu estava no cliente hoje e ele disse, falando de crente. Dizendo, rapaz, um fulano de tal ali estava na igreja. Veio aqui, ficou me devendo e não pagou. E falou 2 casos, né? Me falou 2 casos. E eu fiquei só calado, né? Ele sabe que eu estou na igreja, por isso que ele falou. E quando eu tive a oportunidade, irmão, de falar com ele, eu disse, irmão, a palavra de Deus diz que é lógico que vai vir. Deixa eu lembrar a palavra. Oi? Escândalos. Vai vir escândalo, irmão, mas ai dos que qual vem o escândalo, irmão. Ai dos quais chega um escândalo. Porque temos que ter testemunho. E eu falei para ele, eu disse, irmão, quando eu aceitei Jesus, novamente agora, na Nova Aliança, eu recebi uma palavra, um direcionamento de Deus, que pelo meu testemunho, todos os meus amigos iam caminhar comigo na igreja. E esse foi o poder de Deus revelado na minha vida, irmão. Agora pelo meu testemunho. E hoje aqui muitos irmãos meus que andavam comigo no mundo, estão aqui hoje para a glória de Deus. E eu vejo, irmão, esse poder na minha vida, esse poder, irmão, que transborda, desde o meu pastor para o meu supervisor, chega a mim, e eu transbordo para os meus liderados, para quem já caminhou comigo, sabe? Que o Evangelho é o poder de Deus, irmão. E esse poder de Deus, ele vem para a gente pregar a salvação. Lá em Joel 2 diz o seguinte: tocai a trombeta de Sião, perturbem-se os moradores da terra, porque, irmão, do jeito que eu recebi, irmão, a salvação, a minha supervisora sempre fala, a salvação ela é individual, mas ela não é individualista, irmão. Então você quer fazer o quê? Você quer pregar para os 4 cantos do mundo, irmão. Você quer dizer, ei, Jesus salva, ei, Jesus é bom, Jesus liberta. Olha o que aconteceu na minha vida, vai acontecer na tua. Irmãos, esse é o verdadeiro poder de Deus, irmão. Quando situado em nossas vidas, e nós queremos gritar, irmão, aí se cumpre o que está lá escrito em Joel. Quando Joel diz, toca a trombeta de Sião, perturba-se os moradores da terra. Porque, irmão, eu quero gritar bem alto, irmão, e dizer que Jesus é bom, que Jesus salva e Jesus liberta. Para a glória de Deus, irmão. Esse poder que a gente está falando, irmão, é para salvação. Muitas pessoas são curadas. Muitas das vezes são curadas, irmão, e se desviam da igreja. Diga misericórdia. Muitas vezes, irmão. Tem um relato do pastor Raimundo Nonato, que uma irmã foi curada, ficou no hospital. Aí 3 dias depois ele foi lá, orou de novo. Quando ele ia saindo, aí Deus falou, disse, enquanto ela não confessar o pecado, ela não sai daqui. Ela estava cega, irmão, dos 2 olhos, aí Deus curou um. Ela foi, abriu a boca, confessou o pecado e saiu de lá. No reencontro foi curada para a glória de Deus. Mas hoje ela está desviada. Por quê, irmão? Porque quando você busca os dons, irmão, não garante a salvação. O que garante a salvação, irmão, é o Evangelho. É o Evangelho de Jesus Cristo. E para a glória de Deus. E para a glória de Deus, irmão, esse Evangelho está sendo pregado. Esse Evangelho do poder de Deus nas nossas vidas está sendo pregado. Tem testemunho, irmão. Tem testemunho lá no Cristo. Já temos 2 células para a glória de Deus lá no Cristo. E vamos chegar lá, irmão. Vamos ganhar aquela comunidade. Hoje eu fui cortar o cabelo num rapaz.
E ele não é evangélico, mas já foi evangélico. Aí eu disse, meu Deus do céu, eu vou para aquele lugar. Quando eu cheguei lá, o rapaz faz um mês que não bebe, não fuma. Eu preguei o evangelho para ele. Já está certo ele vir para o encontro com Deus. Irmão, muitas vezes Deus nos leva a lugares, irmão, para manifestar esse poder e essa glória, irmão. Para dizer o que Deus faz em nossas vidas. E eu comecei a falar. O meu irmão Edivane estava lá perto, ele viu, não foi? Quando eu fui lá. E eu comecei a conversar com ele, passei acho que 1 hora lá, conversando com ele, depois que cortei o cabelo. E ele dizendo, porque ele conhece todos nós, conhece todo mundo do Cristo, ele conhece. E começou a falar de Edivânio, começou a falar de Juliana. Porque via, irmão, como eram nossas vidas e como estão nossas vidas hoje, irmão. Que o poder de Deus nos alcançou para nós alcançarmos outras pessoas. O poder de Deus, irmão, não chega nas nossas vidas para ficarmos calados. Muitas vezes crentes de banco, irmão, não. Temos que querer tudo. Temos que fazer tudo por Deus, para Deus, irmão. Aqui não há glória de homem, não há glória para homem. Aqui a glória é para Deus. Tudo que fazemos aqui, irmãos, é para Deus. Então temos que caminhar nessa palavra, caminhar nesse evangelho. E eu louvo a Deus, irmão, uma igreja que lhe ensina, uma igreja que tenta colocar na sua cabeça. Uma igreja, irmão, que todo dia de manhã diz, você já leu a Bíblia? Você já leu a Bíblia, meu irmão? Quando é à noite, irmão, está faltando tudo para ler a Bíblia, vamos ler a Bíblia. Uma igreja, irmão, que se preocupa com você, que serve pessoas, que serve você, irmão. Sabe por quê, irmão? Porque esse evangelho nos alcançou. Ele vai alcançar a sua vida e vai alcançar os seus, vai alcançar a sua família. Como eu já falei, a salvação é individual, mas não é individualista. Quantos não recebem um bom presente e não quer dar aos seus familiares? Tudo que você recebe de bom, irmão, você quer compartilhar. E é desse poder que eu quero falar essa noite. É disso que eu quero falar. É o poder, irmão, do Evangelho de Cristo, que veio para salvar vidas, para mudar a história. Para mudar a história, irmão. Talvez, ou com certeza, eu não estaria aqui hoje, se não fosse alguém que pagasse o meu encontro com Deus. Já contei essa história, o pastor. E eu tirei uma foto, irmão. Uma foto. E mandei para minha esposa. Quando a minha esposa viu a foto, tinha uma capa preta por cima de mim. E na mesma hora eu apaguei a foto. Aí eu conversando com o meu pastor, ele disse, meu filho, você tem muita sorte. O espírito da morte estava atrás de você. E o espírito da morte, ele é muito forte, irmão. Por quê? Porque ele sabe o meu chamado e o teu chamado. O chamado que nós temos com Deus, irmão. E ele sabe que se nós nos convertermos, a gente vai arrastar multidões, irmão. Multidões. Então ele está preocupado em nos tirar do lugar, irmão. Ele não está preocupado com quem está lá, não. Ele quer fazer o quê? Ele quer ceifar vidas para não cumprir o propósito que Deus tem para nossas vidas. É desse poder, irmão, é desse evangelho que eu quero te falar hoje. É um poder que transforma. É o poder do evangelho que transforma, irmão. É um poder do evangelho que quem bebia não bebe mais, quem mentia não mente mais, quem roubava não rouba mais, quem era preguiçoso não é mais preguiçoso. Preguiça é um pecado capital. Pecado bíblico, né? Pecado bíblico. Então, irmão, a palavra ela tem que andar junto com o poder. E é esse poder, irmão, que nos faz acordar todo dia de manhã. É esse poder, irmão, que nos faz nos alegrarmos na presença do Senhor. De estarmos, irmãos, satisfeitos, irmão, com o culto de quarta-feira, irmão, que é o culto de ensino. É o culto para aprendermos, irmãos. Eu só faltei um culto de quarta-feira, toda essa trajetória que eu estou aqui. E fui trabalhar, pastor. Obrigado, pastor, que eu estou perdoado. Mas não é do meu feitio faltar culto, irmão. Porque é aqui que a gente vai nos alimentarmos da palavra. Então temos que ser essa igreja, irmão, que buscamos a palavra junto com o poder, junto com a revelação. Eu louvo a Deus, irmão, estar numa igreja que anda por princípios, que me ensina, meus pais me ensinam. Meu filho, se você comprou, você vai pagar. Todos os líderes aqui ensinam isso, irmão, porque é o caráter de Cristo. Nós temos que ter, irmão, o caráter de Cristo. Esse é o poder transformador do Evangelho de Cristo. Então temos que continuar, irmão,
a caminharmos sempre olhando para frente, para o alvo que é Cristo, para o alvo que é Jesus, e sabendo, sendo sabedores, irmão, que esse poder veio para nos salvar. E nós vamos fazer o que agora? A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E eu estou caminhando muito nessa palavra, principalmente ali no Cristo, que é uma área mais pesada. E Deus já me disse uma vez, eu estava lá, aí um rapaz chegou, aí eu disse, até de Laércio, eu disse, Laércio está na igreja lá comigo. Aí ele disse, foi você que fez isso. Aí eu disse, eu não, foi Jesus. E na hora que eu disse isso, irmão, na hora que eu disse que foi o Espírito Santo, que foi Jesus, eu transferi a glória para ele, porque a glória não é nossa, irmão. Eu não sou nada, nem ninguém. Sem Jesus eu não sou nada. E na hora que eu disse assim, foi Jesus, irmão. Jesus lavou, transformou, foi batizado do Espírito Santo. Meu irmão Laércio ali. E quando eu disse isso, o Espírito Santo veio muito forte no meu coração e disse assim, a unção de libertação e cura está sobre a Jeová Nissim. E todos que vierem serão curados e libertos. A gente caminhava junto ainda, eu e Nildo. E uma vez aqui, com 15 dias depois, eu estou aqui no culto, aqui na frente, o pastor chamou aqui na frente, eu vim. E a pastora subiu aqui em cima, foi falar um negócio para o pastor. E disse, falou algo para o pastor. E eu escutei, acho que foi o Espírito Santo que me disse. E eu dei um grito, é verdade. Por quê? Foi o que o pastor replicou. A unção de libertação e cura, irmão, está sobre a nova aliança. E as células são o resplendor dessa glória. As células, irmãos, são aquele caminho que vai mais longe, entendeu? O reflexo dessa glória de Deus, desse poder de Deus. E quem chegar aqui, irmão, não tenha vergonha, traga pessoas. Traga do jeito que ele tiver, irmão. Bebendo, se drogando, fumando, irmão. Aqui é o lugar de cura, aqui é o lugar de transformação. Aqui é o lugar do poder de Deus se manifestar, irmão. E eu vivo muito essa palavra, aonde diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Não prevalecerá, irmão, que a gente vai mesmo, a gente saqueia mesmo o inferno. Está ali meu irmão Vinícius, não é Vinícius? Vinícius ali, ele vai mesmo, ele traz pessoas, irmão. Ele fala, ele não tem medo. E é isso que a gente tem que fazer, irmão. Temos que trazer pessoas, temos que querer que todos estejam junto conosco. Porque se nós estamos aqui para a glória de Deus, estamos sentindo essa glória maravilhosa, irmão. Nós queremos que todos nossos irmãos não se percam, irmão, mas vivam conosco. Viva aqui conosco, viva essa glória, viva essa plenitude que nós vivemos como irmãos em Cristo. E que um dia chegaremos na glória, um sentimento de dever cumprido. Para a glória de Deus, irmão. E é esse sentimento, irmão. É esse sentimento, é esse poder que me move, irmão, todos os dias. Para mandar um bom dia, para mandar um oi. Para estar lendo, falando com os meninos. Bora ler a palavra, vamos ler a palavra. Tu já anotou, tu não anotou? Vamos ler, tem gente que lê mais, tem gente que lê 6 capítulos. Aí eu vou lá e volto um pouquinho. Volto um pouquinho, tem que ser 3 por dia. Porque senão atrapalha os outros. É esse poder, irmão, que a gente tem. Oi? Deixa eu ler. Mas deu uma ideia boa, pastor. Eu mandei ele ler 3 antes e 3 depois. 3 do Novo Testamento e 3 do Velho. Fica melhor. Melhor explicado. Então, irmãos, é esse poder que a gente está falando. A igreja, irmão, ela sempre preza e sempre prega a palavra da verdade. Muitas vezes fere, mas Deus faz o ferimento, irmão, para cá trazer a cura. Quantas vezes eu saí do escritório do meu supervisor, né? Meio chateado, mas com o coração em paz, irmão. Meio. meio capenga, mas sabendo, irmão, que isso é para o nosso bem. Sabendo, irmão, que é com amor, irmão, porque é do jeito que eu cuido dos meus liderados, eu sou cuidado. E muitas vezes a gente não entende. Eu acho que eu estou fazendo tudo certo. Aí meus pais chegam e dizem, meu filho, olha, esse pontinho aqui está errado. Aí eu, mas rapaz, estava tudo perfeito. Eu falei, fiz tudo perfeito. Fez nada perfeito. Mas é isso, irmão, é esse cuidado, é esse amor. Eu digo a você, faz 2 anos e 4 meses que eu estou seguindo aqui na Nova Aliança, junto com o pastor Diogo. E eu digo a você, irmão, não tem coisa melhor do que estar na presença de Deus. Acabou. Acabou esse tempo. Então, irmão, estamos aqui, irmão.
E é muito, muito prazeroso e muito glorioso saber, irmãos, que nós estamos sendo peças-chave na vida de outras pessoas. Quando olham para nossas vidas, irmão, para o nosso testemunho, Deus foi muito claro comigo. Quando falou comigo assim que eu entrei na igreja, pelo meu testemunho, todos os meus amigos iam caminhar comigo. Na hora eu confesso, eu não acreditei. Eu disse, Senhor, o profeta errou o alvo. Errou o alvo, porque é tudo de pior do que eu, irmão. Mas para a glória de Deus estão aqui, tem uns 20. Para a glória de Deus, Jesus já restaurou 20. E vai restaurar muito mais, irmãos. E a igreja vai crescer, a igreja vai nascer em nome de Jesus. E é esse poder que a gente fala, irmão. É um poder consolidado na palavra, irmão. Porque quando eu era essa igreja aqui, que buscava só o poder, quando veio o vento eu caí, passei 17 anos caído. 17 anos caído, irmão, eu passei. Porque eu só ia para a tarde da bênção, né, pastor? Para o culto de milagre. Era, pastor, era segunda-feira lá. A segunda-feira... Ah, Galino lembra. Era a segunda-feira do poder. Só via lá. O primeiro vento, irmão, eu passei 17 anos fora. Ó, Tony lembra, pastor? Tony estava lá comigo. Eu caí mais feio. Galino estava lá comigo, ela lembra. Então, irmão, louvamos a Deus porque caminhamos solidamente, irmão, em pilares e convicções bíblicas que foi derramado na vida do pastor Raimundo Nonato, foi derramado na pastora Maria de Jesus, foi derramado na pastora Irani, e assim vem sendo derramado, foi derramado na vida do pastor Diogo, e assim passando para a gente, irmão, uma vontade de quê? De ter mais pessoas aqui, de cuidar mais de pessoas, irmãos. É desse poder que eu estou falando, irmão, um poder transformador, um poder, irmão, que via o rapaz ali bebendo todo dia e hoje está vindo todo dia para a igreja, irmão, não falta um culto. É porque a célula Giovanicinha é toda assim, viu? A célula Giovanicinha, irmão, é toda liberta e toda transformada. Mas quando eu cheguei, glória a Deus, tudo transformado, irmão. Mas quando cheguei era moído, viu? Quando eu cheguei era moído. E para a glória de Deus, esse é o poder, irmão. Esse é o poder transformador da cruz. Quando eu vivia a igreja da palavra pela palavra, eu queria ser certo demais. E quando eu caí, eu me esqueci do perdão de Cristo na cruz. É por isso, irmão, que a gente tem que andar junto, caminhar com o supervisor, caminhar com a liderança, irmão. Porque a gente tem um norte, irmão. Quando você caminha junto com alguém, você tem um norte. Quando você caminha com o seu pastor, você tem um norte, irmão. Eu caí naquele tempo, passei 17 anos prostrado, porque eu não tinha quem me indicasse o caminho, irmão. Não tinha quem dissesse, meu amigo, bora, Jesus te perdoa. Eu achava que eu era bom demais. Não era, Tony? Eu achava que eu era bom demais. Tony caminhou comigo nessa época. Eu era o bambambam. Só quem sabia era eu. Aí quando veio a queda foi fatídica, irmão. 17 anos no mundo. Por quê? Porque eu não conhecia verdadeiramente as escrituras nem o poder de Deus. Mas quando a gente vem hoje, irmão, para a igreja, Nova Aliança, que ela trai tudo esmiuçadinha a palavra, todos esmiuçadinha, né, pastor? E bota na boca como se fosse uma criança, irmão. Aí a gente vê o verdadeiro amor de Cristo. A gente vê o amor a Deus amando pessoas, irmão. A gente vê a igreja que anda na palavra e no poder de Deus. A gente vê, irmão, uma igreja. A gente vê, irmão, uma igreja, irmão, que não quer, que quer pagar preço por você, quer pagar preço pela sua vida. Quantas vezes o meu pastor chegou para mim e disse, meu filho, vamos jejuar amanhã. Pessoal, vamos jejuar amanhã, ninguém come nada. Por uma vida, por um irmão. Isso é amor, irmão. Isso é amor, isso é o poder de Deus refletido em nossas vidas. E é desse poder, irmão, que a gente está falando. Não é o poder de fogo de palha, irmão. É um poder, uma convicção, irmão, para vivermos uma plenitude em Deus. Uma comunhão com Cristo. Para chegar no grande dia, irmãos, nós todos nos encontrarmos no céu, irmão. Porque é para isso que estamos aqui. É aprendendo, é caminhando, às vezes tropeçando. Mas sempre alguém para segurar sua mão, irmão, para levantar seu braço e dizer, meu irmão, não é por aqui não. Né? Algumas pessoas dão uma tapa nas costas, né, Duda? Algumas pessoas dão uma tapa nas costas. Mas é para o bem, irmão. É para crescimento.
Não foi, Duda? Duda deu uma tapa nas minhas costas, irmão. Pra mim, por... Ela foi uma senhora tapa, viu? Foi uma senhora tapa. Com 15 dias eu fui levantado líder, foi? Com 6 meses estava no EIFOL. É uma tapa, irmão, de amor. É uma tapa para crescimento, irmão. Então, nunca fique com raiva do seu pastor, viu? Porque isso é uma tapa com amor. Amém? Vamos botar para a palavra. Então é isso, irmão. Romanos 1,16 fala, né? O evangelho é o poder de Deus para a salvação. E essa igreja, que é a igreja que anda na palavra e anda no poder. Amém? A palavra, ela foi curta hoje. Acrescentar? Pronto. Pode. Eu ia colocar mais um ponto aqui, mas o Senhor disse que era até aqui. E a gente obedece ao Senhor. E o pastor vai acrescentar um ponto, amém? Irmãos, eu quero acrescentar algo aqui a respeito desse poder. Porque eu preciso deixar muito claro isso, porque às vezes passa despercebido. Lá em Mateus capítulo 5, a partir do verso... Eu vou do verso 14. Jesus diz assim: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade estabelecida sobre um monte. Olha para cá. Você é uma cidade estabelecida sobre um monte. O poder de Deus, ele faz com que você se transforme numa cidade estabelecida sobre um monte. De uma forma que o que Deus faz na minha vida e na sua vida é trazer uma evidência da transformação. O poder de Deus é para transformar ao ponto de todos perceberem. Todas as pessoas ao redor de mim, de você, perceberão, porque você é uma cidade edificada sobre um monte. Essa é a palavra de Deus. Jesus está dizendo que é isso que acontece. Então, e aí ele fala assim... E aí ele fala no versículo 15: nem se acende uma candeia e se coloca debaixo da mesa, mas sobre o castiçal, e dá luz a todos que estão na casa. Irmãos, o poder, e as pessoas erram por não conhecer o poder, porque elas estão se enchendo desse poder para ficarem dentro de casa. Estão se enchendo do poder para se esconderem em alguns lugares. Irmãos, você sabe o que mais me impacta nessa mensagem? É que Jesus disse assim, ó: deixe a vossa luz brilhar. Fala assim, ó, fala assim, não, olha para o seu irmão do lado, vai. Fala assim: ei, deixa o poder fluir. Deixa o poder fluir. Deixa fluir. Deus está fazendo uma transformação na sua vida. Deixa que as pessoas ao redor percebam essa transformação. Deixa a luz de Deus fluir diante. E aí ele diz assim: fluir aonde? Diga assim: diante dos homens. Amém, irmãos? Esse poder, ele precisa fluir diante das pessoas. Porque se esse poder ficar incubado, ele não vai de fato ter um efeito. E o erro que Jesus está falando, que as pessoas erram em não conhecer a palavra e nem o poder de Deus, é porque as pessoas estão vivendo uma vida buscando o poder que menos importa, que é o poder dos dons. Irmãos, Jesus não está falando de poder de dom. Jesus está falando de poder de transformação, poder de edificação. Esse é o poder de Deus que opera dentro de nós. É um poder que transforma a minha vida. E o objetivo de deixar fluir para os homens é para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Irmãos, o objetivo aqui é para que Deus seja glorificado. Você está me entendendo? O poder, as pessoas erram porque as pessoas incubam o poder
e às vezes querem a glória para si mesmo. Mas, irmãos, o exemplo é que ele passou 17 anos ganhando isso aqui, gente, lá fora. E aí agora ele veio para ser um grande templo do Espírito Santo. Não foi a nova aliança, não. Você já chegou assim bem incubado. Você só ganhou mais estrutura para resistir ao fogo, à luz, o poder. Então, por exemplo, com certeza o Nildo olhou e viu um cachaceiro que parou de beber. Tu viu, tu olhou, tu já bebeu com esse cara? Já tomou uma com ele? Todo mundo do Cristo. Quem do Cristo já tomou uma cachaça com esse cabo aqui? Olha aí, ó. Eu quero que você entenda. Olha para cá. O poder fluiu. Por que uma pessoa olha para o Vinícius e olha assim, cara, o Vinícius não bebe, mas mudou alguma coisa? O poder fluiu. Irmão, se o poder não fluir e ficar incubado, Deus não será glorificado. E esse é o nosso objetivo aqui. Eu gostaria que você ficasse de pé no nome de Jesus.